Boa noite, meus alunos do terceiro, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estou com saudade de todos vocês. Faz tempo que a gente não tem uma relação mais próxima, mas é o que podemos para o momento, né? Então eu vou dar alguns avisos antes de entrar na matéria em si, ok? Bom, eu queria só explicar para vocês o seguinte: é óbvio que nós já terminamos a outra apostila, agora nós vamos começar uma nova apostila, que é a apostila 3, no capítulo 11. Agora eu vou mais paulatinamente, fazendo os capítulos e tudo mais. Porém, essa semana é só uma aula expositiva, vocês não têm que fazer nenhuma síntese, nenhum exercício, não nesse momento. Quando for fazer, eu lhes direi, ok? Falar, vocês têm que fazer exercício da apostila tal, capítulo tal. No momento é só para assistir a aula, ela vai estar disponível para vocês a partir de amanhã, espero, né? Se os vídeos forem direitinho, amanhã eu vou estar à disposição de vocês naquele mesmo horário, né? Mas fiquem tranquilos, vocês vão ter bastante tempo para ver essas aulas, porque só vou cobrar alguma coisa de vocês quando a apostila chegar, e ela não chegou ainda. Mas me parece que essa semana ou a outra já vai estar disponível para vocês, ok? Então fiquem tranquilos, é só assistir a aula, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. O capítulo que nós vamos explicar agora é a sociedade e os processos de socialização. A sociologia entende que o processo de crescimento de um ser humano é pela vida inteira, mas ele se inicia num processo primário. O que é um processo primário, né? Os estudos dão conta que o processo de socialização, o primeiro contato que o ser humano tem com seus signos, né, antes de falar, ele já tem reações. Ele se iniciaria dentro da barriga da mãe, com a possibilidade da audição. A partir do 5º mês de gravidez, o sistema auditivo já está formado. Então ele vai começar a ouvir a voz da mãe. E ele vai começar a ter algumas atitudes lá dentro, porque ele já pensa. Então ele vai cutucar, né? E vai ter as reações dele. Se tiver com outro ser lá, se forem 2, 3, eles vão brigar, vai lutar pela vida. Então o processo de socialização já começa ali. Quando a criança nasce, ela vai tentar demonstrar o que ela está sentindo. Isso é natural do ser humano. Ela vai tentar mostrar que quer comer, quer ir ao banheiro. Quando ela começar a falar, né, especificamente, aí sim vai ficar mais fácil, né, exprimir o que ela está sentindo. E isso é uma evolução muito rápida, né? Mas assim, o processo de socialização primeiro é dentro de casa. A mãe, o pai, todo o grupo humano que fizer parte dali daquela família vai passar os seus valores, o que é certo, o que é errado, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, a sociedade é assim, é assado. Então a família vai dar essa primeira base educacional de formação do indivíduo. Todos esses valores vão começar ali, como cumprimentar, como falar, pode rir, pode gritar, não pode isso, pode aquilo, as tais regras que o jovem, conforme ele for crescendo, ele vai falar, eu faço o que eu quiser, isso aqui, não é bem assim. Você vive numa sociedade, existem regras, direitos, deveres, todas aquelas coisas que vocês já estão carecas de saber. Mas assim, e com o tempo você vai saber conviver com elas e saber quando agir de forma consciente para exigir, lutar por aquilo que você acha correto e certo, que você aprendeu lá na sua primeira base, né? A primeira base qual foi? A sua família. Então a vida em sociedade, ela demanda certas regras, né? Então só relembrando, o ser humano é um ser essencialmente social. É da sua natureza se interagir, ter relações sociais. Isso é inerente ao ser humano, ou seja, ele é sociável. Ele não é só biológico. O biológico explica muita coisa. A ciência biológica ajuda muito a questão social, porém ela não determina. No social, vai ser uma junção do biológico e do social. Tem algumas coisas que são explicadas pela biologia e tem coisas que são explicadas pelo social. Ou seja, a sociologia vai ajudar a entender como que se altera o ser humano dentro da sociedade.
Eu sempre gosto de citar um exemplo maravilhoso, triste, mas maravilhoso. Há muitos anos atrás, eles fizeram uma pesquisa com algumas crianças, pegaram 5 crianças israelenses e 5 crianças palestinas, e perguntaram para eles se eles eram favoráveis à guerra. Todas as crianças, as 10 crianças, falaram que eram contra a guerra. Voltaram a falar com essas crianças já com 10 anos, e elas disseram que todas eram favoráveis à guerra. Ou seja, não foi uma questão biológica, foi social, eles aprenderam isso. Isso foi construído neles, numa interação social. Então, a interação social, as relações sociais vão determinar em grande parte a vida do ser humano. Mas primeiro, ela vai se formando a partir de um estágio. Esse estágio, o primeiro estágio dele é a família. O segundo estágio dele é a escola, o clube, a igreja, o grupo de amigos, as associações, os grupos humanos. Então, isso vai acontecendo gradualmente. E, na verdade, nunca acaba. O processo de socialização nunca acaba. E, conforme o passar dos anos, você, ao mesmo tempo que você sofre as influências da sociedade, você também vai influenciar. Você vai se tornando mais seletivo, ou você vai agregar, ou você vai desagregar, mas você vai participar desse processo de socialização e sociabilização. Veja bem, houve casos na história de crianças que ficaram no meio da selva, perdidas. Houve casos na França, nos Estados Unidos, tem muitos filmes que mostram isso. Então, elas não participaram desse processo. Ele mal falava, né? Então, se tornava um animal, porém com pensamento. Mas ele não tinha uma coisa chamada cultura. Tudo bem? Então, veja bem, nós vamos estudar diversas formas de socialização e de interação social. Por exemplo, você pode pegar um país como os Estados Unidos, como o Brasil, assim, é uma magnitude de quantidade de pessoas que se relacionam. Você pode pensar um grupo de índios que vivem numa determinada tribo. Você pode pensar 2, 3 pessoas que estão numa ilha. A socialização deles é só ali, né? Uma quantidade de pessoas. Não deixa de ser interação social, né? Sempre precisa ter pelo menos 2 seres humanos, né? Se for um ermitão, né, vive sozinho, mas sempre há contato. Alguns anos atrás havia um índio que era o último representante de uma tribo no Brasil. Infelizmente ele foi morto. Acabou a etnia dele, infelizmente. Era só um representante. E ele não sabia falar, não tinha contato. Infelizmente essas coisas acontecem, né? Bom, vamos lá. Então você não pode avaliar interação social só por quantidade. Você tem que avaliar por qualidade. É óbvio que o convívio social, assim, num grupo, não é exclusividade humana, mas é óbvio que entre os animais existe um convívio, né? Mas a diferença é que o animal, ele age por instinto, e o ser humano, ele é capaz de produzir cultura, ele é capaz de produzir conhecimento. Culturas diferentes, modos diferentes, a socialização inicialmente diferentes. Os valores que nós temos no Brasil são diferentes da Suécia, são diferentes dos Estados Unidos. Eu tenho alunos aí ex-alunos que estão morando nos Estados Unidos, Austrália, Irlanda, França. Eu tenho alunos espalhados pelo mundo aí, Canadá, e eles me mandam informações. Eu sempre estou em contato com eles, e o que ocorre é que há muita diferença. Alguns valores que são nossos aqui, de abraçar, de conversar, você conhece a pessoa no mesmo dia, já está abraçando. Na Europa não acontece isso, nos Estados Unidos não acontece isso. Há uma diferenciação muito grande. Até algumas pessoas acham que eles são frios. Não necessariamente são frios, é a cultura deles, é diferente da nossa. Nós somos fruto dessa mistura,
né? Então, nós temos influência de várias civilizações, né? Principalmente, inicialmente, de Portugal, certo? Mas, só pegando aqui como exemplo os três maiores sociólogos da história. A visão dos três difere. Então, como eu já ensinei para vocês, para Durkheim, a sociedade influencia muito mais o indivíduo do que o inverso, certo? Lembra dos fatos sociais? E no caso do Weber, é o contrário. O indivíduo vai determinar, né? E para o Marx, as condições materiais influenciam sim o indivíduo, mas fundamentalmente vai influir no grupo. Ou seja, as condições materiais vão determinar as relações sociais. Então, olha só a visão dos três, dos maiores sociólogos da história, tanto do Durkheim, do Marx e do Weber. Eles têm uma visão muito diferente de interação social. Só não esquecendo que o fato deles pensarem diferentes não exclui o fato que, para todos eles, o ser humano é um ser essencialmente social. Ele vive em sociedade. Então, ele, ao mesmo tempo que ele interage, que ele se socializa, ele influencia e é influenciado o tempo inteiro. É óbvio que, segundo os três autores, a possibilidade de mudança da sociedade é completamente diferente, né? Para o Weber, o indivíduo pode mudar, mas ele mesmo influenciar, ou um grupo religioso pode influenciar uma determinada parte da sociedade. Segundo o Durkheim, exatamente o inverso. Não, ele se muda, mas ele vai se mudar, ele, indivíduo, a partir de condicionantes da própria sociedade que vão determinar essa mudança dele. E no caso do Marx, as condições materiais vão determinar em grande parte essa mudança dele. E para o Marx havia possibilidade de mudança dessa sociedade se os trabalhadores estivessem conscientes, né? Só para demonstrar aí qual é o pensamento dos três. Só relembrando que cultura é tudo aquilo que evidencia como o indivíduo teve contato com a sociedade que ele vive. E esse contato inicial, primário, é com a família. Então ele vai ter um contato ali dentro da casa dele, tudo. Aos poucos, ele vai começando a ter o contato fora, na escola, na igreja, no clube, no trabalho, e isso vai ser paulatino. E durante toda a vida dele, ele vai ter essa socialização e interação social. É fato que esse contato com o externo vai fazer com que ele crie a sua visão de mundo. Essa visão de mundo vai ser construída em todos esses lugares que eu disse. Na escola, na igreja, no clube, com o grupo de amigos, os amigos mais próximos, os amigos do trabalho, no trabalho, nas relações interpessoais. Tudo isso vai construir esse ser, mas só reafirmando, o ser humano é um ser essencialmente social. É da sua essência se relacionar, interagir com outras pessoas. Só que essa forma de interagir ela é diferente no mundo inteiro. Da mesma maneira que a forma de ver o mundo no Japão é uma, na Coreia do Sul é outra, na Coreia do Norte completamente diferente, Estados Unidos outra, na Dinamarca, na Suécia outra forma, na Holanda outra forma e por aí vai. No Oriente Médio completamente diferente. Então as culturas são diferentes. E só relembrando, o Brasil é um país de pluralidade, de diversidade cultural. Nós somos um dos países mais diversos do mundo, talvez seja o maior. Por quê? Porque, muito embora nós tenhamos semelhanças nos estados, nas regiões, ao mesmo tempo nós temos muita diferença. Então, o brasileiro ele é fruto de toda essa mistura gigantesca do nosso país, o que é bom. A pluralidade, normalmente, ela é muito boa, desde que você respeite o direito do outro ser diferente, de pensar diferente e ter uma história diferente. Mas a forma como ele se socializa vai depender muito de onde ele nasceu, da estrutura de sociedade que ele teve, estrutura familiar que ele teve, as condições que ele teve, diferença de classe social,
se ele vem de uma família com muitas posses, condição material boa ou não, tudo isso vai diferenciar muito a cultura dele. Tudo bem? Então, primário é a família, secundário são associações, escola, clubes, grupos, condomínios, grupos de afinidade. Então, tudo isso vai gerar esse ser social que o professor falou, certo? E há as diferenças a que o professor se referiu. Então, o processo de socialização ele é permanente ao longo da trajetória desse indivíduo. Então, o tempo inteiro você está aprendendo novas formas de comportamento, de regras, contextos sociais diferenciados, regras, ética. Esse processo é durante toda a sua vida, né? Então, eu não gosto muito de usar essa palavra, atores plurais ou sociais, mas o indivíduo que se relaciona com a sociedade. De que forma ele atua? Se relacionando, né? Ele não é um ator que é um personagem, não. Ele vai ter as suas ações de acordo com todo um contexto histórico que ele teve da sua criação formal, né? A sua educação formal de casa, a sua educação básica, depois ele vai para a sua educação formal ou informal, né? Ele vai agregar valores na escola, na igreja, em todos os locais, os grupos sociais, étnicos a que ele pertencer, e tudo isso construirá esse ser social. Lembrando que eu sofro influência e eu influencio. E quanto mais conhecimento você tiver, maior será a capacidade de influenciar que você terá. E o inverso é verdadeiro. Então, o conhecimento é fundamental e a ciência é fundamental. Nunca nós podemos perder uma oportunidade de reafirmar a importância da ciência. E relembrando que, assim, as suas atuações, a sua forma de se relacionar no mundo, a sua liberdade sempre é uma liberdade restritiva, né? Ela nunca é uma liberdade total. Mesmo a sua capacidade de pensamento, a sua liberdade de pensamento, tem lá as suas restrições, porque você vai ser, entre aspas, moldado e construído para pensar de determinada maneira. Durante a vida, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais capacidade que você tiver de interagir na sociedade, quanto mais razão você tiver, mais fácil você vai conseguir se livrar dessas amarras. E, entre aspas, mais liberdade você terá. Mas para isso você vai ter que lutar contra as suas convicções internas, os seus valores internos, né? E ao mesmo tempo reafirmá-los, né? Porque é importante esses valores que você constituiu durante toda a trajetória da sua vida. Mas eles começam dentro da barriga da sua mãe e na sua casa, esses valores principais. É óbvio que você terá, durante o seu caminho na sociedade, você vai ter diversas relações e cada relação vai te trazer alguma coisa de boa, de ruim, e vai construir esse ser que, quanto melhor ser humano, quanto mais capaz de aprender e de alterar as coisas que estão erradas ou crescer como pessoa, vai ser fundamental para alterar mais essa sociedade ou não. Um beijo para vocês. Se não ficou claro alguma coisa, vocês têm toda a possibilidade de perguntar para mim lá no Tira Dúvidas, não só essa semana como na outra. Relembrando que vocês podem ficar tranquilos, é mais uma aula expositiva essa semana particularmente. Assim que chegar a apostila de vocês vão fazer os exercícios e aí eu vou pedir outras atividades para compor aí essa explicação. E só relembrando que eu sempre estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Meu WhatsApp vocês têm e estou sempre à disposição de vocês. Não vou fazer live essa semana por motivos óbvios. Eu só vou fazer uma live quando nós tivermos disponibilidade da apostila, ok? Um beijo para todos. Morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Boa noite.